E aí galera, tudo bem? Tudo jóia aí? Estão dando continuidade aí, agora a parte gostosa mesmo, que são as resoluções dos exercícios e aplicar a ferramenta mesmo. A princípio eu mostrei rapidão para vocês quais eram as ferramentas e agora aqui nas atividades, nos exercícios, a maneira como foi cobrada, é que vocês vão ver como é que a gente aplica e aplica bem isso daí de uma maneira bem interessante para vocês, tá? Exercícios extremamente importantes. Vamos lá, vamos ver o que aparece aqui pra gente. Então, ó, a expressão, vamos começar aqui, ó, 10 elevado a décima mais 10 elevado a vigésima mais 10 elevado a trigésima potência, tudo isso dividido por 10 elevado a vigésima potência mais 10 elevado à trigésima potência mais 10 elevado à quadragésima potência, ok? Jamais pensar em fazer essas contas aqui, essas potências e somar, apesar de que potência de 10 não são tão difíceis de trabalhar, mas para você escrever todos esses números aqui você não vai ter espaço e vai perder muito tempo. Então o grande lance aqui, gente, é reparar que nós temos fator comum, tanto no numerador como no denominador. Então vamos colocar aqui do lado. Ó. Então o fator comum, ó, o que eu tenho no 10 elevado a décima, no 10 elevado a vigésima e no 10 elevado a trigésima potência? É o 10 elevado a décima, é a menor potência. Então o que nós vamos fazer? Coloca esse elemento, fator comum, em evidência, né? E vamos dividindo membro a membro. 10 elevado a décima dividido por 10 elevado a décima dá 1. É um número dividido por ele mesmo. 10 elevado a vigésima dividido por 10 elevado a décima, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então fica 20 menos 10 dá 10. Mais 10 elevado a trigésima dividido por 10 elevado a décima, nós vamos ficar com 30 tira 10, 10 elevado a vigésima potência, ok? Lá embaixo, então, dividindo por 10 elevado a 20 ou 10 elevado a vigésima potência, é o fator comum entre 10 elevado a 20, 10 elevado a 30 e 10 elevado a 40. Sempre a menor potência, ok? Vamos lá, dividindo membro a membro. 10 elevado a vigésima dividido por 10 elevado a vigésima é um número dividido por ele mesmo dá 1. 10 elevado a trigésima dividido por 10 elevado a vigésima, 30 menos 20 dá 10. 10 elevado a décima. Mais 10 elevado a quadragésima dividido por 10 elevado a vigésima, 40 tira 20 e sobram 20. Olha que legal, olha que interessante o que aconteceu aqui pra gente. O que aconteceu aí, Carlos, de interessante? Nós temos um fator que ele é igual no numerador e no denominador. Então você está multiplicando por um número e na sequência você vai dividir por ele mesmo, não justifica efetuar esse cálculo. Então você pode simplificar, corta. E é o que eu falei para vocês lá na parte teórica. Essas ferramentas são extremamente importantes justamente por causa disso. Porque numa fração, numa divisão, se você cria uma multiplicação no numerador e no denominador, quando aqueles fatores são iguais, você pode simplificar. As coisas ficam muito mais simples para vocês. Então, olha o que sobrou para a gente. Ó, 10 elevado a décima dividido por 10 elevado a vigésima potência. Divisão de potência de mesma base, conservo a base, subtrai os expoentes. 10 elevado a 10 menos 20 dá menos 10. E aí, acabou, temos o nosso resultado certinho com o que ele está pedindo, exatamente como está nas alternativas. O verde não está destacando muito aqui, mas ali 10 elevado a menos 10 é exatamente a alternativa para o nosso exercício. Tá vendo como é que simplifica muito a nossa vida essas ferramentas? E isso aparece e muito, tá? Isso é extremamente importante para vocês, aí, pra gente nesse momento. Vamos lá, esse daqui é o produto notável, né? Dá uma olhada que o que nós temos ali, gente, é uma expressão que tem essa característica aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então vamos lá, ó. Se A pertencente ao conjunto dos números reais, ou A é o número real maior que zero, é maior que zero para existir a raiz quadrada de índice par, e não pode ser zero porque está no denominador. A expressão raiz quadrada de A mais 1 sobre raiz quadrada de A elevado ao quadrado é equivalente a... Vamos trabalhar isso daí, vamos trabalhar essa expressãozinha aí, ó. Então, ó, raiz quadrada de A mais 1 sobre raiz quadrada de A elevado ao quadrado. Então vamos lá, ó, quadrado do primeiro, raiz quadrada de A elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro
vezes o segundo elemento, 1 sobre raiz quadrada de A. Ficou pequenininho ali, vamos consertar. Mais o quadrado do segundo, 1 sobre a raiz quadrada de A elevado ao quadrado. Lembra da propriedade das potências, tá, gente? Quando você tinha uma raiz, né, das potências não, da radiciação, quando você tem uma raiz elevada a um expoente, é a mesma coisa que essa potência está lá no radicando, ó. Mais duas vezes, ó, o que vai acontecer aqui, ó. Como na atividade anterior, no exercício anterior, eu tenho um número multiplicando em cima e logo na sequência ele está dividido embaixo. Então, corta, corta, simplifica isso daí, tá? Então, nós ficamos com 2 vezes 1 dá 2, mais 1 elevado ao quadrado dá 1 e raiz quadrada de A elevado ao quadrado, a potência fica no radicando. Reparem que estou extraindo a raiz quadrada de um número que é quadrado perfeito, o resultado é ele mesmo. Acontece a mesma coisa aqui, a gente simplifica. Ou divide esse 2 lá de dentro com esse 2 aqui de fora, fica A elevado a 2 dividido por 2 dá 1. A elevado a 1 é A, tá? Aí dependendo do que você lembrar, do que você recorda das nossas aulas iniciais lá. Então, ó, nós ficamos com A mais 2 mais 1 sobre A. Não chegamos em nenhuma das alternativas, é porque ele quer que a gente trabalhe mais alguma coisa. Então, nós temos uma adição envolvendo fração, tá? E aí, com denominadores diferentes, porque quando não aparece nada aqui é 1, e eu tenho uma fração que é 1 sobre A. Então, MMC é o próprio A. Então, vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A dividido por 1 dá A, vezes A ao quadrado, mais A dividido por 1 dá A, vezes 2, 2A. A dividido por A dá 1, vezes 1 dá 1. Aí, A quadrado mais 2A mais 1 sobre A quadrado mais 2A mais 1 sobre A é a alternativa E. E aqui, ó, reparem, tá, gente? Só para chamar a atenção, não precisava aqui, o exercício já terminou aqui, mas A quadrado mais 2A mais 1, gente, ó, é um trinômio do quadrado perfeito. Vocês poderiam enxergar, já vou escrever aqui para vocês irem treinando os olhos para poder fatorar o trinômio do quadrado perfeito também. Essa seria uma outra maneira de se escrever isso de uma forma equivalente, tá? Talvez até mais simplificada. Ok, tranquilão, aplicações aí mais tranquilas, mas vamos lá, vamos treinando sempre assim para que depois a gente possa enfrentar exercícios um pouquinho mais exigentes. Olha esse aqui que bem interessante também, ó. Seja n o resultado da operação 375 elevado ao quadrado menos 374 elevado ao quadrado. A soma dos algarismos de n é a pior maneira que é você tentar fazer essa conta. Quanto que é 375 elevado ao quadrado, quanto que é 374 elevado ao quadrado e depois subtrair um do outro. Lógico que vai dar certo, mas você vai perder muito espaço e vai perder muito tempo. Reparem, gente, que o que nós temos ali, ó, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Nós vimos lá na fatoração e tanto com produtos notáveis que isso aí é equivalente ao produto da soma pela diferença. Isso é a mesma coisa que A mais B que multiplica A menos B. Então, escrevendo essa expressão numérica que ele quer daquela maneira, como um produto notável, dá uma olhada no que vai acontecer. Nós vamos ficar com 375 mais 374 vezes 375 menos o 374. Ok? Vamos fazer essas contas aqui. 375 mais 374. 5 mais 4, 9. 7 mais 7, 14, vai 1, 3 mais 3, 6 mais 1, 7, 749. 375 menos 374 dá 1, e 749 vezes 1 é o próprio 749. Não era o resultado que ele tinha pedido, porque o que ele quer é o seguinte, ele quer a soma dos algarismos de n. Então, a soma dos algarismos de n, nós ficamos assim, esse cara aqui é o valor de n, né? Esse é o valor de n que ele estava procurando. Ok? Então, ó, ficou 7 mais 4 mais 9. 7 mais 4 dá 11, mais 9, 20. E nós temos como soma dos algarismos o 20. Então, a alternativa C é a alternativa para o nosso exercício. Ok? E aí, o produto notável simplificando cálculos aí que seriam razoavelmente mais incômodo para fazer, mais desconfortável se você tiver que fazer isso aí à mão, ok? Vamos lá, vamos avançando aqui.
Olha esse exercício aqui, já um pouco mais exigente, tá? Ó, calculando o valor numérico da expressão algébrica a quadrado mais ab dividido por ab menos b ao quadrado vezes a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a quadrado mais b quadrado mais 2ab. Então ele quer o valor numérico dessa expressão quando o a admite o valor de 625 e o b admite o valor de 125. Reparem que, gente, se você colocar o valor aqui e vai levar 625 ao quadrado, depois novamente aqui, depois 125 ao quadrado, não dá, é totalmente inviável. Então, ó, vamos ver o que a fatoração, o que os produtos notáveis podem ajudar a gente aqui. Então, a ao quadrado mais ab sobre ab menos b elevado ao quadrado é igual a, não, desculpa, ali vezes, é uma expressão já grandinha aqui para a gente trabalhar, né? Então, vezes a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por, ó, vou modificar um pouquinho a disposição desses elementos, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, só para ficar mais confortável para vocês enxergarem o que eu quero que vocês enxerguem, tá? Isso tudo é igual a, vamos começar a fatorar, vocês estão vendo aí, para quem está com o olho já mais treinado, um olho clínico aí, já está enxergando um monte de fatoração. Aqui nesse numerador, o que nós temos é um fator comum, que é o a. Então, colocando o a em evidência, ó, a ao quadrado dividido por a, sobra o a. Mais ab dividido por a, sobra o b. No denominador, o que nós temos no denominador? Algo muito parecido com o numerador, só que agora o b é o nosso fator comum. Então, coloca o b em evidência, ab dividido por b dá a, menos b ao quadrado dividido por b dá b. Aqui, diferença de dois quadrados, nós acabamos de fatorar uma expressão muito parecida com essa. Então, ó, é o produto da soma pela diferença. E esse cara aqui de baixo é o trinômio do quadrado perfeito. Ele é a mesma coisa que a mais b elevado ao quadrado. Olha quanta coisa interessante aconteceu aí pra gente. Né? Por quê, Carlos? Ó, porque nós temos elementos no numerador que são iguais a elementos que estão no denominador. Então, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, ó, eu estou dividindo por a menos b. E depois eu vou multiplicar por a menos b. Então, corta. A mais b ao quadrado, gente, é a mesma coisa que a mais b. Então, eu posso simplificar, por exemplo, um deles com esse daqui e o outro eu posso simplificar com esse daqui. Olha a quantidade de elemento de gente que foi embora. Entendeu? Então, aquela expressão, aquele monte de letras, gente, é a mesma coisa que você pegar o valor do a e dividir pelo valor do b. E aí, ele quer saber o valor dessa expressão quando o a admite o valor de 625 e o b admite o valor de 125. Acabou. 625 dividido por 125, gente, é igual a 5. E simples assim. E aí, repara que, nossa, se fizesse aquilo ali diferente, se eu fosse desenvolver, efetuar 625 ao quadrado, você não teria, de repente, nem terminado a conta ainda e nós já fechamos o exercício inteiro. Ok? Então tá aqui, ó, a alternativa para esse exercício aqui, a alternativa A. Beleza? Então olha como é importante saber dominar essas ferramentas, tá? Vamos lá, vamos em exercício aí que tem bastante coisa interessante para a gente conversar com vocês. O conjunto A igual a os elementos x, tá o quê? X é igual a n mais 1 ao quadrado menos n menos 1 ao quadrado sobre 2. Onde n pertence ao conjunto dos números naturais, esse asterisco aqui significa não nulos, ou seja, o zero não tá na jogada aqui. Equivale a. Então vamos lá, vamos ver o que essa expressão representa pra gente. Então x é igual a n mais 1 ao quadrado menos n menos 1 elevado ao quadrado sobre 2. Aqui, gente, é produto notável. Então, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos. Mantém o sinal aqui que nós vamos ter que fazer jogo de sinal. Olha lá, o quadrado do primeiro, agora é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? E aí aqui nós já efetuamos a potência, tudo isso aí dividido por 2. Então vamos lá, o que sobra pra gente aí, Carlos? Sobra agora, nesse momento, fazer o jogo do sinal. Fazer a distributiva desse sinal negativo aqui, com o n ao quadrado, com o menos 2n e com o mais 1. Né? Então, vamos lá. Então, n ao quadrado mais 2n mais 1. Menos n ao quadrado, menos com menos dá mais 2n, menos com mais dá menos 1. Tudo isso aí dividido por 2, tudo isso aí sobre 2. Olha que tem um monte de gente que vai embora, hein?
Por quê? Porque ó, você tem aqui ó, n ao quadrado menos n ao quadrado, eles se anulam. 1 menos 1 se anulam. E aí ficou com 2n mais 2n. Tá? E aí 2n mais 2n são 4n, são monômios semelhantes, são termos semelhantes. Então você pode somá-los. Então x é igual a 2n dividido por 2 é igual a... desculpa, 4n dividido por 2 dá 2n. Ou seja, essa daqui, gente, é a expressão que representa todos os números, no caso aqui naturais, que são chamados de pares. São os números pares, em geral dá para a gente representá-los dessa maneira. Tá? Ou seja, essa expressão ela é equivalente ao conjunto dos números pares positivos. E todos são positivos aqui, tá? São, porque nós estamos trabalhando no conjunto dos números naturais não nulos e você está tirando, n menos 1 é menor do que n mais 1, né? Quando você tira um número menor de um número maior, o resultado é positivo, né? Ok? Então tá aí. Conjunto dos números pares positivos. E aparentemente às vezes é uma coisa assim muito trabalhosa e não é, tá? Então, vamos lá, vamos avançando aí mais um pouco. Vou fazer mais uma atividade, depois a gente dá uma paradinha, passo para um próximo vídeo para não ficar muito extenso aí para vocês. Olha esse aqui também, bem interessante. Ó. Um criador de aves verificou que após colocar n mais 2 aves em cada um dos n viveiros disponíveis, sobraria apenas uma ave. O número total de aves para qualquer valor de n pertencente ao conjunto dos números naturais é sempre... Então, ó, ele tem n mais 2 aves que ele colocou em cada um dos n viveiros. Então, n mais 2, que é a quantidade de aves, a hora que você multiplica pela quantidade de viveiros, você tem a quantidade de aves que você guardou ali. E aí sobraria apenas uma, então mais um. Então eu vou colocar aqui, eu vou chamar de t como o total de aves que ele tem aí. Então, ó, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma multiplicação. Então vamos efetuar a distributiva, né? Vou multiplicar esse n pelo n, fica n ao quadrado, 2 vezes o n dá 2n mais 1, tá? Olha lá que legal, gente. Ó, isso aqui ó, é um trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 elevado ao quadrado. E n mais 1 elevado ao quadrado, gente, representa um número elevado ao quadrado. Ou seja, representa um número que é um quadrado perfeito, tá? Então tá aqui, ó. Então essa quantidade dessa maneira que foi apresentado é sempre um número que é um quadrado perfeito, ok? Certinho? Então, ó, tá vendo? Ó, alguns exercícios aí mais trabalhosos, outros mais simples, mas entra muito a interpretação do texto, saber transformar a linguagem matemática, né? Desculpa, a linguagem de texto numa linguagem matemática, que é a nossa expressão algébrica, no caso, às vezes, quando for cálculo, nos exercícios anteriores. Você montar e desenvolver uma estratégia de resolução, saber trabalhar com as ferramentas, aplicar isso daí e chegar no resultado esperado, no resultado que ele está querendo, beleza? Vou parar por aqui, vamos fazer vídeos mais curtos aí, na sequência já venho com mais uma bateriazinha de exercícios aí, pra gente poder treinar bem isso aí. Beijo aí, grande abraço a todos, bons estudos para vocês. Um abraço, até mais.